pessoal está perguntando do caso Henri, tá? A proposta é a gente comentar daquilo que a gente teve notícia sobre é, o caso e aquilo que se viu na televisão, entendeu? Eu queria conversar com a doutora Aline se ela teria algo que ela pudesse comentar sobre o caso, da análise dela em relação ao o que ela observou pela televisão e do que as informações oficiais que foram dadas pelo caso. É aquilo que eu falei, né? O que que a gente observou num primeiro momento, né? A gente observou vídeos, né? Da mãe e do padrasto no elevador com a criança, né? A gente tem lá a história que o pai biológico fala, né? Que sobre o comportamento da própria criança, né? Então a gente tem tudo isso antes da versão, porque quando se chega lá, né? É que vai se falar a criança caiu. Né? Aí a gente tem a perícia lá forense que vai dizer não, essa queda não condiz com esses tipos, né, de lesões, tá? Antes de tudo isso, né, a gente tem a parte comportamental, né? Na análise superficial que eu fiz da situação, né, eu já comecei a pegar briga, como a gente diz, né? Na minha concepção, eu disse tem muita coisa estranha em determinados comportamentos aí. A criança, muitas vezes, ela está lá com o pai, quando tem, né, essa divisão do tempo, com o pai, com a mãe, né? A criança, às vezes, está com o pai, ama o pai, né? Mas ela quer voltar para a mãe, né? É o contrário que acontece. Por exemplo, a criança tem 3 horas com o pai, eu já estou com saudade da mamãe, né? Por quê? Porque mãe, isso aí está em todas as teorias aí da psicologia, é a figura que primeiro a gente tem o contato afetivo, inclusive onde a gente desenvolve a afetividade com essa figura, né? Depois é que a gente vai espalhar para outros contatos. Nós temos nossa formação de personalidade, né? Por exemplo, a gente vai estar relacionado a uma ligação com outro indivíduo, com mais indivíduos, né? Com instituições e depois com a sociedade como um todo, né? Então, essa figura primeira do nosso contato, ela é fundamental, até porque a gente sabe aí que é estabelecida, a afetividade é estabelecida em conjunto acordo com questões biológicas, até a questão do enxergar, eu falo isso constantemente, né? Porque para que eu estabeleça afetividade com alguém, para que isso comece, eu começo por um processo de similaridade. Por isso que a gente fala meu semelhante. Por exemplo, essa mesa não é minha semelhante, então eu não tenho afetividade por essa mesa. Mas quando eu percebo alguém como meu semelhante, né, ou alguma coisa como semelhante a mim, então eu começo a desenvolver afetividade. Tem testes aí da psicologia, eu falo isso nas minhas aulas, né? Quando, por exemplo, a mãe está amamentando a criança aqui, a criança está puxando o cabelo, botando o dedo no nariz, querendo ver o que tem dentro da boca. O que a criança está fazendo nesse momento? Ela está dizendo: olha, ela tem um narizinho igual ao meu, ela tem um cabelinho igual ao meu, então ela é minha semelhante. E isso acontece com o processo biológico quando a criança começa a enxergar melhor. Porque até mais ou menos os 6 meses de idade a gente só vê vultos, depois o contorno, depois a figura, tá? Então, quando eu começo a enxergar, que eu posso substituir pelo palpar também, tá? Mas o enxergar ajuda muito, né? E eu digo, pô, é meu semelhante. Aí você começa a desenvolver afetividade. Então, essa figura de primeiro contato, ela é fundamental, tá? Então, falando isso e conhecendo isso da psicologia, a gente está falando aqui especificamente mais de psicologia jurídica, não investigativa, a gente está falando da psicologia como um todo. Como é que eu vou desconsiderar o comportamento daquela criança em relação à mãe dele? A criança não quer ficar com a mãe, a criança vomita quando tem que voltar para a mãe, tá? A gente tem o caso Bernardo, onde, sabe, a criança vai no fórum e pede para mudar de família, gente. Quer dizer, quer sinal mais forte do que esse? Tá? A criança ela não consegue falar de forma direta, mas para mim isso aí está muito claro. Então, quando a gente analisa o comportamento, até antes da perícia do local, né, até antes de todas essas situações, da medicina legal ver as lesões, né, então a gente já vê esse comportamento aqui tá me chamando a atenção. Olha, acorda, tem coisa errada aqui. Por outro lado, a gente vê o comportamento da mãe. Tá? É uma carga cultural, não é uma coisa de que eu goste ou não goste, tem uma carga cultural em cima do papel de mãe.
que inclusive nos custa muito, a nós mulheres, né? Aquela coisa do amor, da proteção, né? É uma carga cultural, tá? E aí, de repente, eu vejo uma mãe que está totalmente fora desses padrões. A gente não forma a nossa personalidade sem também ter influência de uma carga cultural. Então, por que que aquela mulher ela está totalmente aquém do papel de mãe? Porque não se consegue isso, né? Mesmo que eu queira, eu sou mãe e muitas vezes tem hora que, ai meu Deus, a gente cansa, a gente não dorme, tem uns afazeres, tá? Mas a gente tem aquela coisa da carga cultural, inclusive, né? Do biológico, inclusive, a gente vê aí entre as fêmeas quando cuidam das suas crias, da sua prole, né? Então, por que que aquela mulher, ela não tem nada ali biológico, sociológico, comportamental, né? Do que se espera de uma reação diante de uma determinada situação, ao ponto de, eu posso estar totalmente errada no futuro, mas assumo aí meus erros, mas a ponto de alguém ir numa delegacia depois que seu filho já está morto e tirar selfie. Eu não sei, isso é muito complexo para mim, é muito confuso. Né? Então, confuso no sentido assim, né? O caso ainda não está solucionado, né? E aqui eu estou correndo um risco, né? No sentido de que eu estou avaliando de forma científica. E o que, que eu estou falando? Que esses comportamentos, tanto da criança quanto da mãe da criança, principalmente, chamam muito atenção. Não precisa nem um comportamento do agressor desse momento, que também tem sinais, tá? Um cara que seleciona, né? Um cara que só se relaciona com mulheres, né? Que tem filhos naquela mesma idade, né? A terceira, todos com histórico de violência, isso para mim, né, é um agressor em processo de seleção de vítimas, tá? Então, para mim isso não é aleatório, tá? Ele performa essa seleção, ele tem a necessidade, né, de ter essa vítima, essa mulher com uma criança para que ele possa vitimá-la, que a gente tem que entender uma coisa, vitimar essa criança dá um alto padrão, um alto poder a ele, né? E isso é satisfatório para essas mentes, né? Para esse tipo de pessoa. Então, eles podem sim estar selecionando, e para mim isso aí fica bem, bem claro aí, né? Pode estar selecionando essas mulheres já com crianças, olha, até a idade. Quando ele começou a atacar a primeira criança lá, a criança tinha 5 anos. Né? A menina que hoje ela está com 15, né? Do primeiro relacionamento dele, ele também agredia, né? Aí depois ele troca para outra mulher com uma criança na mesma idade, agora outra mulher com uma criança na mesma idade, né? Quer dizer, a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? Isso para quem trabalha nessa parte de seleção de vítima, perfil comportamental, né? Então, repetindo, né? Essa análise eu estou fazendo do comportamento, né? E antes até de uma questão de perícia forense, o alerta já foi acendido, sim, né? Para quem costuma estudar o assunto, né? Para quem costuma ver vários casos por aí, no meu caso, o alerta foi acendido aqui naquele momento. Inclusive, comentei com algumas pessoas mais próximas. Comentei com pontos específicos, cientificamente falando da psicologia, daqueles comportamentos, do que se espera, dos padrões, tá? Da seleção de vida, do jeito mais ou menos que eu estou colocando aqui, né? E na época, no primeiro momento, será? Tipo assim, você não está sendo muito precipitada, né? A gente não deve ser muito precipitado, mas para mim tinha umas coisas assim claras. Tem determinadas coisas que ainda estão meio obscuras. Para mim, eu achei essa situação clara, tá? Então, a análise científica do comportamento pode te dizer muita coisa. Doutor Christian, em relação ao caso Henri, tá? Você que tem essa experiência aí de presídio, etc. Você já viu casos semelhantes? Como você que está acostumado a pegar o pós ali, entendeu? Lá e analisar, como que você avaliaria assim um profiler na investigação do caso Henri e como que nós poderíamos ter evitado o que aconteceu com essa criança? Bom, é muito delicada essa situação, porque agora tem 4 dias que a justiça aceitou a denúncia, agora eles são réus, efetivamente réus, e nenhuma avaliação foi feita neles ainda. Até onde nós sabemos, né, doutora Aline, nenhuma avaliação psiquiátrica ou psicológica, né, foi feita em relação a eles. Mas o que nós temos? Nós temos a observação preciosa
dos sinais, dos comportamentos. Então, o que a doutora Aline traz desses sinais comportamentais esperados de uma mãe não aconteceu, a gente não viu. Porque os sinais, eles estão presentes ou estão ausentes. Então, uma mãe, nesse caso, teria, uma mãe protetora daria outros sinais, teria outros comportamentos, não aceitaria certas circunstâncias. Aqui não cabe, como a gente colocou no início, o julgamento, né? A palavra final será de um juiz, né? Isso está tramitando, né? Eles têm advogados de defesa, haverá acusação, haverá evidências, haverá laudos, já há, né, laudos que demonstram que essa criança sofreu lesões que não são compatíveis com uma queda. Não são compatíveis. Então, há sinais do comportamento dele em querer acelerar, em querer que não seja feita essa autópsia, e há sinais da mãe, como a doutora Aline bem colocou, que chama atenção. O que é esperado culturalmente de uma mãe e o que aconteceu nesse caso. Então, para nós que trabalhamos com a observação, com a investigação comportamental, a ausência também de alguns comportamentos esperados são suficientes para você começar a montar o perfil.